Olá pessoal, tudo bom? Mais uma aula de produção da radiação. Hoje a gente vai ver a mesa de exames, né, as partes que compõem a mesa, os tipos de mesa e também um pouco sobre a grade antidifusora, que é muito importante para a qualidade do exame. Bom, o que que é a mesa de exames? Então é uma mesa, né, para o paciente deitar e principalmente ela tem que ser feita do material radiotransparente, ou seja, tem que deixar passar a radiação porque o filme fica, ou o detector de imagem, né, se for digital, fica embaixo da mesa. A gente já vai ver por quê. Então, essa mesa tem que ser radiotransparente. Para que que serve a mesa, então, né? Qual é a função da mesa? Ela sustenta o paciente, né? Dá o conforto ao paciente, deixa o paciente numa posição adequada para o exame, certo? Ela inclina o paciente. Então, dentro desse sustentar, em algumas situações, alguns tipos de exame, principalmente exame que você precisa usar contraste, certo? Contraste seja para ver imagem renal ou de sistema digestório, então você tem que inclinar o paciente, então a mesa ajuda. Também ajuda a posicionar ou acomodar, enfim, você ter o receptor de imagem, seja filme ou seja um cassete digital. Então, também ela te ajuda nisso. E também, principalmente, ela abriga a grade antidifusora, que a gente vai ver também na metade, a partir da metade da aula. Muito bem. Então, se ela tem essas funções, difícil falar exatamente da importância da mesa, é mais fácil falar o que que acontece se eu não tenho a mesa, se eu tenho um equipamento móvel, por exemplo. Vou fazer o exame, não tenho a mesa, porque é um equipamento móvel, enfim, ou o paciente, por exemplo, pode estar numa cadeira de rodas, né? Se faz alguns exames em cadeira de roda, então é importante entender o que que acontece. Então, um dos problemas pode ser o desconforto do paciente, ou seja, não conseguir ficar numa posição adequada. Por exemplo, se ele está num leito, com um colchão, ou está parcialmente inclinado, né, com as costas levantadas, alguma coisa, isso pode ser desconfortável na hora de realizar o exame, correto? Na hora de você posicionar o paciente, o cassete e o próprio tubo. Você tem dificuldade de realizar alguns exames, porque você às vezes não consegue manter distância adequada, não consegue posicionar o paciente adequadamente. Então, algumas dificuldades te impedem de fazer um bom exame com uma boa qualidade. Outra coisa também é o padrão técnico. Todo mundo sabe que tem algumas condições necessárias para fazer um bom exame. Então, por exemplo, distância de 1 metro. Então, quando você tem a mesa, o cabeçote lá na estativa, fixo, etc., você sabe o que que é a distância de 1 metro, 1,10 m, por aí vai. Se você não tem a mesa, e você vai de novo com equipamento móvel, por exemplo, como é que você vai? Você tem que usar uma trena para medir exatamente se você está a 1 metro de distância, você não vai ter a grade antidifusora, que a gente vai comentar, que isso é próprio da mesa, né? Ela está presa geralmente na mesa, então se você não tem a mesa, você não tem a grade, então isso vai atrapalhar a qualidade da imagem. E também muitas vezes você tem que mudar a técnica radiográfica, ou seja, você tem que colocar ou mais tensão, ou mais corrente, ou menos corrente, enfim, devido à distância e outras questões, né? Por exemplo, a própria mesa, ela absorve um pouquinho da radiação. A gente diz que ela é radiotransparente, no sentido que ela não deve bloquear a radiação, mas ela sempre bloqueia, claro, ela absorve um pouquinho da radiação que passa pelo paciente em direção ao detector. Então, no momento que você não tem a mesa, você não tem essa absorção, você pode diminuir um pouquinho a radiação no paciente, por exemplo. Você pode diminuir o MAS. Então, isso é uma vantagem, entre aspas, né? Porque você perde outras questões, mas poderia ser uma vantagem de você não ter a mesa, quando você vai fazer no leito, você diminuir um pouquinho a dose no paciente. Bom, a mesa ou o tampo da mesa, digamos assim, podem ser de vários tipos. Então, você pode encontrar mesas que têm o tampo, ou seja, mesas que não podem se mexer, são fixas. Mesas que têm um movimento único, um movimento transversal. Mesas que têm um movimento total, então ela vai nos 4 sentidos. E mesas, algumas mesas, não são todas, que podem inclinar. Então,
você também vai ter que se adaptar e adaptar a técnica na questão de como a mesa se movimenta e como você vai posicionar o paciente e o próprio cabeçote para obter a imagem. Bom, então o tampo fixo, o que que faz o tampo fixo, né? Ou melhor, ele não faz nada, né? Porque ele é fixo. Então, o tampo da mesa não se movimenta, o que dificulta muito a execução de alguns tipos de exames, né? Ou de posicionamento do paciente. O cabeçote pode ter uma movimentação total, que é um pouco difícil. Então, quer dizer, o tampo não se movimenta, o tampo é parado, mas o cabeçote pode se movimentar, digamos, nos 4 sentidos. É difícil, né? Geralmente você vai se movimentar só aqui nesse sentido. Digamos, você de frente, olhando, manipulando para sua direita e esquerda. Tá? Geralmente é isso que o cabeçote faz pela estativa. Mas, eventualmente, pode ter alguma movimentação. Com certeza, como o tampo não se movimenta, você não tem lá roldanas, engrenagens, nada, né? Então o custo é muito baixo, tá? Única vantagem. E não é indicado essa mesa para grandes volumes, ou seja, você eventualmente assim, não, eu tenho um equipamento móvel que eu uso numa sala cirúrgica, né? Uma cirurgia, e aí num hospital pequeno, enfim, uma clínica, alguma coisa assim, mas que eu posso eventualmente fazer uma radiografia uma vez que outra lá, uma por dia, uma por semana. Então, para não fazer na mesma mesa ou na sala cirúrgica que está sendo ocupada, eu posso ter uma salinha lá com uma mesa fixa lá para fazer algum exame, alguma coisa assim, enfim. Agora, se você tem um hospital ou uma clínica que vive de fazer radiografia, como você vai ter dificuldade em posicionar os pacientes, ou vai demorar para posicionar os pacientes, porque você não vai mexer na mesa, você vai mexer no paciente. Então, se você vai ficar ajustando o paciente, empurrando para cá, para lá, para que você consiga colocar os pés do paciente embaixo da radiação, na direção da radiação, ou o abdômen, ou a cabeça, então aí o paciente se posiciona errado, você vai, enfim, puxar ou vai pedir para ele se reposicionar, isso vai demorar muito tempo. Então, quando você tem um volume de exame, né, uma sequência de exame, não vale a pena porque vai te atrasar o serviço, tá? Então tá aqui, então dá para ver que essa mesa aqui é fixa, ela não mexe, né, pela própria construção, não tem, né, pezinho aqui também, pezinho fixo. Você tem o cabeçote, vai para lá e para cá, né, a partir da estativa. Aqui possivelmente também vai corrigir um pouquinho, mas dá para ver que ela não se mexe. Bom, onde é que eu posso usar um tipo de mesa dessa aqui? Por exemplo, veterinária. Por quê? Porque veterinária você tem geralmente cachorros e gatos que são de pequeno porte, que você, né, vai carregar eles, então na hora que você vai colocar o teu paciente, né, o teu pet, já coloca ele aonde é de interesse aqui, vai fazer o exame, né, ou se é um cachorro grande, alguma coisa assim, que a cabeça vai ficar mais para cá, daí você coloca ele aqui, puxa o chassi aqui, a gaveta, puxa aqui a linha, né? Bota aqui a linha com raio central e assim por diante. Então, na veterinária, e também hoje em dia não se faz tanto, a não ser um hospital veterinário, mas no caso de uma clínica veterinária, que às vezes vai fazer um, dois exames, eventualmente, essa mesa vale a pena de ser utilizada. Bom, uma outra tipo de mesa, aí um pouco mais comum, né, ainda do ponto de vista de um custo relativamente baixo, é o tampo onde se movimenta apenas num sentido, geralmente o lateral da mesa, porque o próprio cabeçote se movimenta na outra direção. Então, você já tem o cabeçote se movimentando, digamos, num sentido, e aí você pega a mesa e faz o outro, e com isso você consegue posicionar o paciente ou a área anatômica, né? Exatamente no raio central, com o filme embaixo, assim por diante. O movimento tem que ser relativamente macio, leve, né? Não pode ser nos trancos, até para você poder ajustar quase que ali nos milímetros, se você precisar. Um custo relativamente baixo, perto da outra, que a gente vai ver, eventualmente médio. E tem uma trava, geralmente é no pé, essa trava que você, para você ter as mãos livres, né? Para posicionar o paciente, empurrar a mesa, onde você trava para justamente se o paciente se mexer ou qualquer coisa acontecer, não sair do lugar. Então você aperta com o pé, destrava, posiciona a mesa onde você
precisa, e aí com isso você posiciona e depois tira o pé e faz o travamento. Tá? Então tá aqui o tecnólogo mexendo aqui, no pé apertando, e a mesa aqui, ela só se movimenta nesse sentido. Também, talvez, até pelo tamanho, espessura aqui, o próprio cassete aqui não se mexe, então você tem que mexer a mesa para colocar no raio central, de novo, possivelmente para uso veterinário, tá? Mas tem algumas também, algumas mais antigas, de uso, enfim, adulto, né? Radiologia convencional. Mas aqui dá para ver que é também veterinário, porque você não mexe aqui embaixo com o cassete, nem o chassi, o que você mexe é a mesa. E essa mesa aqui também é uma mesa, depois a gente vai ver, para fazer exame contrastado, né? Por causa dessa curva aqui, que a gente já vai ver o segredo dessa curva. E aí também a gente vê aqui pelos engates e tal, pela foto, né? Que aliás foi o que eu bati, então eu sei que a mesa, ela só se movimenta nesse sentido aqui, tá? Então ela não, esse movimento aqui, ela não faz, ok? Então é só nesse sentido aqui proporcional. Então quando você, se fosse o caso de um politraumatizado, que você queira fazer além coluna, abdômen e assim por diante, se você quiser fazer o braço do paciente, né? O que você tem que fazer? Você já tem que colocar o braço do paciente, o direito e esquerdo, aqui já alinhado nessa linha central, onde vai vir o raio central, né? Onde vai vir a radiação. Então veja a dificuldade aqui do politraumatizado e localizado. Eu vou ter que mexer com ele. Se ela tivesse o movimento nesse sentido aqui também, ficaria muito mais fácil. Eu poderia simplesmente empurrar a mesa para lá, eu faço abdômen, tórax, faço braço direito, esquerdo e assim por diante. Então a importância de ter o movimento total da mesa. Então, a melhor mesa, né, de movimento total, te dá toda a flexibilidade necessária para você fazer todos os exames, posicionar o paciente com conforto, com qualidade, sem perigo de machucar, né? Ela também é conhecida como tampo flutuante, porque ela se mexe em todas as direções, como se fosse flutuante mesmo, né? Então, um movimento relativamente macio, leve, tem que ser, né, para justamente o conforto do paciente, não pode ser aos trancos e barrancos, né? O cabeçote continua andando no movimento normal dele, de longitudinal, ao longo da mesa, né, por causa da estativa. Tem um custo comparativamente aos outros médio, certo? Dado a todas as engrenagens, enfim, todo o funcionamento dela. E também possui travamento no pé. Você aperta, libera, posiciona com as duas mãos livres, né? Posiciona o paciente, posiciona a mesa, tudo. Depois você tira o pé e ela trava na posição. Daí, geralmente, essa trava é elétrica, né? Então, precisa ter corrente elétrica, obviamente, para funcionar, até porque senão não tem radiação. Então, tá aqui. Então, ela funciona tanto no sentido aqui longitudinal como transversal. E o próprio cabeçote também continua, né? Andando aqui para a direita e para a esquerda. Nesse caso aqui, que é difícil, tá? Mas essa mesa aqui também a tela sobe e desce. Não é muito comum subir e descer. Você tem casos específicos, por exemplo, na radioterapia, que a mesa ela se mexe de tudo. Inclusive, a mesa pode até girar sobre o eixo, além de se mexer. Enfim, a mesa faz milagres lá, a mesa de radioterapia, para justamente você poder posicionar adequadamente o paciente. Então, em altura, etc. Em radiografia convencional, não é comum ela subir e descer, mas, no caso, essa aqui faz. Aqui também é uma telecomandada também, ela se movimenta assim, né? O cabeçote também vai se movimentar longitudinalmente, tá? E essa aqui eu acho até que, inclusive, inclina. Certo? Tá chamado tampo flutuante porque você vai com as duas mãos, você pode fazer assim, não é assim, direita e esquerda para cima, não. Você faz assim, ela flutua mesmo. Você pode fazer ela, entre aspas, rodar para achar a posição, tá? Então ela aceita os dois movimentos ao mesmo tempo, direita e esquerda e frente e trás. Então por isso que a gente chama de tampo flutuante. E é claro, é melhor para você atender vários pacientes ao mesmo tempo, que fica fácil e rápido posicionar. Uma outra ideia aqui, quer dizer, o tampo em si é fixo, não é flutuante, mas tem rodinha embaixo. Então, no fim, funciona igual.
Então, você pode usar também, eventualmente, aqui uma maca, alguma coisa que tenha rodinha que você posiciona onde for necessário colocar o paciente. Então, também é uma maneira, embora o tampo não se mexa, mas a mesa inteira se mexe. E por fim, a mesa com inclinação. Geralmente, né, para não dizer quase sempre, é para exame contrastado, onde você tem que fazer exames sistema renal ou sistema digestório. Então você inclina o paciente para ele ou excretar, enfim, ou descer mais rapidamente o contraste, ou ficar preso, né, digamos assim, demorar mais tempo, enfim. Então tem toda uma técnica para usar isso. E é importante o paciente, então, ficar numa posição que não, às vezes é de pé, às vezes é inclinado, enfim. A inclinação hoje em dia é feita por motor, mas durante muito tempo era manual, era na força do tecnólogo mesmo levantar a mesa. Nesse caso, o cabeçote se movimenta junto com a mesa, claro, porque você tem que estar sempre com o raio central praticamente perpendicular à mesa, salvo alguns exames específicos, você vai inclinar 10, 15, 20 graus, mas no geral é perpendicular. O custo com certeza é bem mais alto, porque tem todo um sistema de engrenagem, contrapeso, etc., ou até mesmo um motor para ela funcionar. E no caso, se não for o sistema manual, o motor, ele, pela inércia dele, enfim, pelas engrenagens dele, ele trava naquela posição que você quer. Então, tá aqui as mesas, né? Então veja que o braço, isso aqui é para exame contrastado, você tem a radiação X saindo aqui, e aqui você tem um detector de imagem, uma maneira de ter uma imagem digital. Se quiser, também você pode colocar o filme aqui e fazer uma imagem estática, ou então uma imagem dinâmica. Aqui, de novo, um outro exemplo, e vejam que o cabeçote, ele mantém os 90 graus em relação à mesa, tá? Ele gira junto. Então, é bem mais cara, porque toda a estrutura estativa, tudo, tem que ser muito bem fixada no chão, com contrapeso aqui, senão ela vira, né? Tomba, tá? Aqui já é um sistema manual, então aqui tem um pedal, aqui tem uma tranca, então você aperta, né, a lingueta, que é a tranca, sai desse dente, você com a mão puxa e baixa aqui, levanta aqui, deixa inclinado para o paciente. E depois faz a mesma coisa. Então você tem que ter uma certa força aqui para aguentar. Claro que tem um sistema de contrapeso, então você não vai aguentar todo o peso do paciente, né? Tem o eixo aqui também, mas tem que ter um pouco de força aqui para poder fazer. Aqui tem uma outra também, tem aqui o pedal, né? E de novo, em algum lugar aqui você tem uma tranca, então ela tranca aqui, e aí geralmente ela tem posições fixas, né? Então ela tem a 0 grau, menos 30, né? Porque ela vai ficar inclinada para baixo, menos 30 ou menos 15, 0, 15, 30, não são todas as possibilidades. No motor, não, no motor você tem qualquer angulação, certo? Aqui está a alça, que é para você puxar a mesa e colocar na posição que você quer com o paciente em cima, tá? Por fim, a telecomandada, ela é, como a gente já viu, tem a mesa que controla, a mesa de controle, a unidade de comando que controla essa mesa à distância. Então, você está lá, lá escolhendo tensão, corrente. Como geralmente é para fluoroscopia, você vê uma imagem rápida do paciente, da anatomia. Se você não tiver posicionado corretamente, cortou um pedacinho lá do lado direito, do lado esquerdo, embaixo, em cima, você à distância, você movimenta essa mesa e coloca o paciente no lugar, certo? Então, você consegue mexer no tampo da mesa à distância. Então, tem muito motor, muito sensor, muito caro. Não é usada para exames convencionais, sabe, quando você tem fluoroscopia. Claro que você compra para fluoroscopia, se quiser fazer uma radiografia convencional, você faz, mas se você não tem fluoroscopia, não tem exame contrastado, não tem sentido você comprar esse tipo de mesa, né? Muito caro. E aí, de novo, o cabeçote se movimenta junto com a mesa, como a gente viu na foto, e automaticamente o custo é muito alto, né? Na verdade, você compra todo o sistema, não é só a mesa que é telecomandada, né? Todo o sistema de fluoroscopia, etc. É uma compra só, geralmente, para grandes hospitais. Então, tá aqui ela telecomandada para fluoroscopia. Então, vejo tudo isso daqui. Inclusive, ela pode subir, descer, se inclinar aqui para apoio dos pés do paciente.
ela tem esses acessórios também aqui que é para comprimir o abdômen do paciente, para segurar o contraste por algum tempo, né? Depois isso libera, e aí o contraste flui normalmente. Então é toda uma mesa, né? Ou todo um sistema, todo equipamento que se compra para um fim mais ou menos específico, que é o fim da fluoroscopia e do exame contrastado. Mas, eventualmente, pode-se comprar e fazer outros exames também. Então, nesse filmezinho aqui, a gente vai ver, né, o funcionamento de uma imagem. Claro que são duas fotos, né, tem dois cabeçotes, mostrando, então, todo o sistema. Ela é se inclinando, até com pneumático aqui, hidráulico. Então, ela funcionando, toda a parte aqui já digital. Ou esse aqui que aperta, então, o abdômen. O paciente, se sentir medo, pode segurar, abrindo e fechando gaveta, aqui os joysticks que comandam a mesa, certo? Então, essa é uma mesa telecomandada que você controla tudo à distância. Claro, você primeiro põe o paciente, se ajusta, e depois, se precisar algum ajuste à distância, você não precisa ir lá de novo. Importante a segurança do paciente. Então, toda mesa tem um limite de peso. Então, você tem que saber. Geralmente, a coisa está na ordem aí de 150 quilos, tá? Nessa faixa, 140, 150, 160. Tá? Então é importante você saber o limite de peso para duas coisas. Não correr o risco de você colocar um paciente muito obeso, um paciente, sei lá, de 200 quilos e a mesa não aguentar e, enfim, quebrar a mesa e machucar o paciente, como também você não conseguir mexer no paciente, ou seja, você tentar empurrar a mesa para posicionar o paciente e a mesa travar, a roldana lá, o rolamento, não conseguir com o peso, né? Inclusive danificando a mesa, né? Pode, sei lá, entortar um rolamento, alguma coisa, o paciente sai e nunca mais tu usa a mesa, porque travou, ela não se mexe mais, você tem que trazer a manutenção para arrumar. Então é importante saber. Então, sempre tentar posicionar o paciente já de forma que não precise mexer nele, tá? Então, pensando, por exemplo, num politraumatizado, é complicado você estar mexendo nele, então você já tem que imaginar o que eu vou fazer. Crânio, fazer pés, abdômen, braço direito, então onde é que eu vou já pedir para o paciente deitar com a cabeça para o lado esquerdo, com a cabeça para o lado direito, um pouquinho mais perto do cabeçote, para mim pegar o braço direito dele, o braço esquerdo, enfim. Tudo isso para evitar, mesmo no tampo móvel. É necessário usar alguns acessórios, como eu mostrei ali, aquele que aperta o abdômen do paciente, né? Como também tem cintas de segurança, caso você incline a mesa ali, todo o conjunto. Então, tem cintas, tem aquelas manoplas para o paciente segurar. Então, se tiver alguma coisa, usa. Quando você tem fluoroscopia, você tem uma espécie de uma saia, um avental, uma cortina de chumbo para que a radiação espalhada não venha para o pessoal da equipe, né? Isso é visto no equipamento de fluoroscopia durante a disciplina lá de, eu acho que é radiologia intervencionista ou exames contrastados, enfim. Então, se tiver alguma coisa, verifique e use. E sempre pensar também na questão da infecção hospitalar, da sepsia da sua mesa, né, do seu equipamento. Então, lembrar que os equipamentos também se contaminam por contato, né, micro-organismo, enfim, bactérias, etc., de outros pacientes. Então, já se sabe que tem muitos pacientes que aparecem, a princípio, com alguma infecção que não é identificada no primeiro momento, não se sabe da onde, depois vai ver, era, enfim, do próprio convívio hospitalar lá, de ter usado algum equipamento, pode ser até uma cadeira, de rodas, pode ser uma maca, pode ser o equipamento radiológico, tá? Então, cuidar e separar, isolar pacientes infectados, limpar, desinfetar, esterilizar os equipamentos, né? De acordo com a rotina feita pela própria comissão interna lá de infecção hospitalar, enfim, certo? Se você trabalha, como tem hospitais que são específicos ou alas específicas para paciente com doenças contagiosas, por exemplo, então mais ainda, você precisa fazer uma radiografia, mais cuidado ainda você tem, e você próprio também, né? E fornecer salas de procedimento adequado, precauções assépticas, fazer profilaxia e assim por diante. Tá? Ainda mais, por exemplo, quando é intervencionista, que às vezes você tem, por exemplo, uma hemodinâmica, você abre, né, uma veia, uma artéria do paciente, você é invasivo, então, de novo, tem que cuidar da mesa, cuidar do equipamento.
Aí algumas instruções simples de limpeza, né? Higienizar as mãos, colocar a luva, né? Fazer o procedimento. Borrifar solução de detergente neutro no pano limpo, passar cabos, painéis, passar em tudo, cadeiras, bancadas, etc. Retirar o excesso com outro pano umedecido e, por fim, se possível, um terceiro pano seco para garantir. Borrifar um desinfetante. Aí, como eu disse, depende da comissão interna, né? De infecção hospitalar, o que ele tem que fazer? Deixar 15 minutos, alguma coisa. E sempre importante lembrar que você trabalha com equipamento elétrico, então não borrife soluções, água, líquidos, detergentes direto no equipamento, porque isso pode escorrer, pode ir para uma parte elétrica, você pode ter um problema, ou então no caso do tampo da mesa, que tem algumas coisas mecânicas ali, motores, graxa com engrenagem, enfim, que também pode se contaminar, pode dar problema ali nesse material. Então, evitar isso. Bom, além da mesa, o que é o mais importante que a gente comentou rapidamente ali, agora nós vamos aprofundar. Então, esse porta-chassi é um dispositivo que serve para posicionar o chassi, se for filme, ou cassete, se for digital, se for um CR, por exemplo, ou até mesmo um DR. Então, ele serve para te manter a distância, posição e localização. Por isso, quando você não tem uma mesa, você não tem o porta-chassi, ou também chamado de gaveta porta-chassi. Funciona então como uma gaveta embaixo da mesa. Possui duas travas ajustáveis para prender o chassi e o cassete de qualquer tamanho de forma centralizada. Então, aquelas travas, a gente vai mostrar, o importante é que mantém centralizado, ou seja, garante que o raio central vai bater no meio do chassi ou do cassete. Isso é muito importante. Então tá aqui ele desmontado, então tá aqui as duas travas que a gente falou. Elas são sincronizadas, então normalmente você tem acesso a essa daqui quando você puxa a gaveta, né? A gente vai ver na foto. Ela aparece, você mexe nessa e automaticamente mexe na outra, a outra corre. Então se essa vem para trás, a outra vem para trás, se essa vem para frente, a outra vem para frente. Então você mexe numa outra. Então, qual é a importância aqui do porta-chassi? É que você vai colocar o chassi ou cassete exatamente no eixo do raio central, da ampola, certo? Você até pode mexer a mesa, por exemplo, para trás, esse pontilhado vai vir aqui para trás, né? Porque você mexeu, mas o porta-chassi continua com o chassi nesta posição e o raio central tem que estar aqui. Então você vai mexer a mesa para pegar o braço direito ou o braço esquerdo do paciente, tá? Mas o raio central tem que estar alinhado aqui no raio central, no ponto central do receptor de imagem. Então, isso que é importante aqui. Por isso, a mesa pode se mexer, mas o raio central tem que estar sempre alinhado. Daí a importância de você sempre fechar ou empurrar bem a gaveta para que a gaveta vá até a posição correta. Se você não empurrar bem a gaveta, o filme vai ficar fora do centro aqui e você não vai ter a imagem adequada. Aqui tem uma outra foto, então aqui é um outro tipo de trava. Você mexe nessa trava aqui, certo? Você, na verdade, é uma espécie de uma lingueta, você levanta, empurra para lá, depois abaixa e ela entra aqui em algum furo, coisa aí, fica centrada, fica trancada, né? E tem a outra lá atrás, você nem consegue enxergar, mas ela se movimenta junto. E aqui você pode ver tanto os furos como linhas, que é justamente para quando você botar o chassi, você saber que ele está centralizado em relação a esse eixo aqui. Tá? Ele está centralizado em relação a esse eixo. Ou seja, se você tiver um chassi maior, ele tem até aqui números para dizer o que é, se é 18, se é 24, se é 35, você tem que... deixa eu até ver onde é que eu tenho que acertar aqui. Aqui. Então, você acertar que esse chassi não está muito para a esquerda ou à direita. Então, você vai contar, eu tenho que ver três furos para a esquerda, três à direita, ou eu tenho que ver essas três linhas pretas aqui, eu tenho que ver essas três linhas pretas do mesmo lado. Então, aqui visto de cima, então a mesma coisa. O chassi tem que ou encaixa aqui, ou se é um chassi maior, vai encaixar aqui. Então, para isso que serve os furos, as linhas, para garantir que quando você já coloca, na primeira vez você coloca já certo. Tá? Se tiver dúvida, você olha a marcação, empurra um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo.
Aqui desmontado, então dá para ver a outra parte aqui. Geralmente fica um pouco escondida, porque você não abre toda a gaveta. Então, à medida que você empurra isso para cá, esse vem para cá, e aí você também vai centralizar o filme aqui. Direita e esquerda é pelos furos e pelas linhas, e aqui, enfim, anterior, posterior, alguma coisa assim, para frente e para trás, é com essas duas travas. Bom, professor, tem alguns sistemas aí mais antigos, mais baratos, que é isso aqui, não tem furo, não tem nada, como é que eu vou centralizar, saber que o filme está correto? Bom, em primeiro lugar, isso daqui se movimenta em sincronia, então, a princípio, esses dois, quando morder, quando fechar o filme, vai garantir que ele está centralizado em relação a esse eixo, e para centralizar nesse eixo, aqui tem uma marca, tem um recortezinho. Até nesse aqui dá para ver, acho que um recortezinho aqui, não sei se dá para ver. Então ela tem uma marca aqui e o próprio cassete ou chassi também tem uma marca. Então você tem que encostar aquela marca aqui e aqui significa que ele está centralizado nesse sentido. Tá? Então é assim que você sabe quando não tem furos ou as linhas marcando. Então porta-chassi ou porta-cassete, né, se for para CR, deixa o filme sempre no centro transversal da mesa, possui um movimento lateral, ou seja, ele acompanha o cabeçote para direita e esquerda, para ajustar a posição, tá? E tem uma luz guia, em alguns casos, não são todos os equipamentos, que te ajuda, eventualmente, a centralizar o filme, se você tiver dúvida. Então, ainda que você tenha dúvida que seu filme está exatamente centralizado aqui, em alguns casos você tem o laser, ou mesmo essa luz branca, ela faz uma marquinha aqui, tem um furinho na caixa de colimação, deixa vazar a luz. Você tem uma luz aqui, às vezes essa luz branca pode até vir aqui, e aí você tem certeza, seu filme tem uma marca, vocês podem ver que tem uma marquinha branca aqui. Então ela tem essas 4 marcas, você sabe onde é que é o meio do filme. E de novo, o filme ou a gaveta corre para a direita e para a esquerda, para justamente você poder fazer tanto a cabeça do paciente aqui, como os pés, né, ou o abdômen, etc., sem precisar mexer no paciente. Aqui um porta-chassi, digamos, automático, né? Tá fechado, que a gente já viu no filme. Você aperta os botões, ele abre, você coloca o filme centralizado nesse eixo, né, em termos de direita e esquerda, ou seja, se você centraliza, quando fecha, as garras aqui, as travas, elas fecham e mordem, prendem o filme no meio. Então, você não mexe aqui, você só mexe, só acerta aqui direita e esquerda. Ok? Aí aperta o botão, ele fecha e centraliza. Quando você tem o porta-chassi automático, onde é que você encontra? Nas telecomandadas, automaticamente ele mede o filme, ele tem algum sensor, então ele mede o filme e já colima lá em cima. Então não tem erro. Se você tem um filme 35 por 43, ele vai colimar 35 por 43. Professor, eu posso fechar mais? Pode. Pode fechar mais um pouquinho, não tem problema. Botei um 18 por 24, ele fecha em 18 por 24. Assim ou assim, né? Se botei longitudinal transversal, ele já fecha. Ele mede e já fecha lá a colimação para dar o 18 por 24. Posso aumentar? Não. No automático não deixa aumentar, porque não tem sentido. Você vai jogar a radiação e não vai captar no filme. Posso diminuir? Pode. Tá? Você pode diminuir o campo de colimação, mas não pode aumentar. Certo? Então, esse aqui é um automático aqui fechado, escondidinho, depois aberto. Bom, nós temos o porta-chassi de parede. Meu Deus, como é que é o de parede? É o book mural. Então, alguns pacientes precisam ficar de pé para fazer alguns exames, então se desenvolveu, entre aspas, uma mesa para ser colocada na parede, que se chama book mural, ou book estativa, né? Tem vários nomes. A palavra book a gente já vai ver por quê. Porque não mesa mural, ou mesa estativa, ou mesa da parede, né? Então, porque book tem a ver com a grade, a gente já vai ver. Então, a princípio, ele tem as mesmas funções da mesa, ou seja, ajudar a posicionar o paciente, de uma certa maneira, né? Embora não vai sustentar o paciente, mas vai posicionar, manter a distância, mesa e cabeçote, né? E radiação, e vai sustentar o chassi ou o cassete. Tá? Então, isso é a estativa ou book mural. Então, tá aqui o cabeçote girado 90 graus, então você vai ajustar a colimação aqui, já tem uma ideia que o teu chassi está de pé,
ou se ele está deitado, né? Então já tem aqui uma ideia só se tu vai conseguir enquadrar o paciente, a anatomia. Então tá aqui ele aberto, de novo a trava, né? Para vocês ajustar ele no centro, né? No centro. Aqui a alça para abrir. Aqui é uma alça com uma trava, né? Que é a trava. Então, quando você fecha a sua mão, você libera a trava e aí você pode levantar ou abaixar aqui, posicionar o porta-chassi e o próprio filme onde você quer fazer o exame. Alguns book mural mais caros, etc. Então, permite você, inclusive, girar ele 90 graus para o paciente, por exemplo, ficar ou de pé ou sentado e fazer um cotovelo, fazer uma mão, ou se ele vem em cadeira de rodas, etc. Então, facilita muito girar, ok? Aqui, ele não está colocado aqui para segurar o chassi para não cair. Aqui ele não está centralizado, como vocês veem, porque esse aqui, possivelmente, ele tem um detector automático de radiação, que está posicionado aqui 1, 2 e 3, 3 detectores. Então, para a técnica, é mais interessante você posicionar o raio central aqui, próximo, enfim, dos detectores, em vez de centralizar aqui, que vai pegar no meio desse detector, então você quer pegar mais o detector 1, 2, porque aí ele vai medir a quantidade de radiação e vai se desligar quando esse nível de radiação for atingido. Então, caso você dá um valor de 10 mAs, mas quando ele detectar que chegou a 9,5 mAs, alguma coisa assim, chegou bastante radiação, para não queimar o filme, ele se autodesliga. Se der o 10, ele desliga, né? Não vai esperar chegar a 11 ou 12. Então, você dá um limite máximo e se ele entender que chegou radiação suficiente, que isso já é pré-programado, ele se autodesliga. Então, por isso que não está centralizado aqui, por causa de pulmões, etc. Então, o tecnólogo sabe que o exame precisa ser colocado numa posição diferente por causa dos detectores automáticos. Bom, aí temos a questão da radiação espalhada. Sempre que você tem uma mesa e o próprio paciente espalha a radiação, certo? A gente já viu lá na produção da radiação, na interação da radiação com a matéria, que você tem o espalhamento. Então, espalhamento desde o Rayleigh, do Thomson, ou seja, que a radiação bate e volta, digamos, espalha, ou seja, nem atravessa o paciente, até aquela radiação que penetra no paciente por efeito Compton, ou mesmo um fotoelétrico que libera elétron, esse elétron produz um bremistral, uma radiação característica, essa radiação vai para qualquer lado. Então, você tem o que a gente chama de radiação espalhada. Você não tem radiação só num sentido, você tem radiação que vai, que volta, que sai para a direita, para a esquerda, enfim, espalhada para todos os sentidos. Então, o Wright aqui, o que ele fez lá, logo depois da descoberta da radiação X? Ele botou uma peça de madeira sobre o paciente, ou seja, ele aumentou a espessura do paciente, ele aumentou a quantidade de matéria a ser transpassada pela radiação. E aí ele viu que a peça causava mais borramento, a imagem ficava muito pior por causa dessa peça de madeira, ou seja, desse material a mais que você tinha para ser transpassado, etc. E também tem a questão da altura, né? Porque você tinha o paciente e depois você tinha uma tora de madeira. Então, radiação que interagia aqui, por efeito fotoelétrico, Compton, etc. O que acontece? Ela ia marcar o filme aqui, bem longe, né? Aqui é a mesma coisa. Quando você tinha o paciente, essa radiação interagia aqui e marcava o filme nessa distância e não nessa outra. Então, só para vocês terem uma ideia, questão da distância e do caminho, né, e do ângulo que a radiação faz. Então, ele viu que existia alguma coisa, enfim, que espalhava, que perdia a qualidade da imagem. Então, ele verificou quanto maior a área, maior a radiação espalhada, da importância da colimação. Verificou que a espessura influenciava na radiação. Então, pacientes mais espessos, né, no caso a tora, ali a madeira representava a espessura, por causa do ângulo. Então, ele viu o quê? Primeiro, diminuir a área e espessura do objeto e tentar eliminar essa radiação oblíqua. Então, ele já percebeu ali que tinha essa questão da radiação se espalhar. Então, o que ele inventou? Ele não, desculpe, o Book, né? Daí o nome Book. Então, não é book de livro, né? B-O-O-K, book de livro, mas é Gustav Book, que é o nome dele. Por isso que se chama de book mural.
É o book de mesa também, no caso. Então, lá em 1930, ele pensou, bom, vamos cortar essa radiação espalhada, vamos inventar um filtro que filtra o ar, digamos assim, né? A radiação que está no ar. Então, ele pensou num diafragma, né? Diafragma é algo que deixa passar, no caso, a luz da fotografia e tal, mas ele pensando na radiação X, em forma de colmeia de abelha, ou mais ou menos. Então, lâminas metálicas finas, finas em espessura, mais altas, né? Em altura, assim, porém altas, bloqueava a radiação que não era perpendicular ao filme. Então, que vinha na diagonal, que era a radiação espalhada, não passava. A imagem era bem mais nítida, mas tinha um problema, um artefato. Então, ele teve a ideia, botou em prática, mas não ficou muito bom. Ele quase acertou. Então, ele pensou, tá aqui, fez a grade, fez a radiografia. Os médicos, no primeiro momento, pensaram, puxa, que legal, ficou a imagem mais nítida. E ainda mais eu posso fazer que nem batalha naval, né? Eu posso chegar e dizer assim, A, B, C, D, né? 1, 2, 3, 4. Então, quando eu fizer uma análise de uma imagem, que ainda posso dizer, olha, achei um problema, né? No caso aqui é uma cordinha da roupa da pessoa, achei alguma coisa no E6, beleza e tal, puxa, boa ideia. Só que aí os outros médicos disseram o seguinte, só um pouquinho, e se eu tiver um tumor, uma fratura, bem aqui onde a lâmina ficou em cima, ou seja, aqui, isso aqui é por causa a quantidade de metal que espalhou a radiação ou tem um tumor, tem alguma coisa aqui embaixo. Aí o pessoal disse, olha, a ideia foi boa, mas não funciona. Melhorou a imagem, então esse setor da imagem aqui ficou mais nítido, e vejo que isso na época lá 1913, 1915, até que a imagem está de boa qualidade, mas eu estou escondendo bastante coisa, né? O que tem aqui embaixo, né? O que tem aqui embaixo? Não sei. Então, parou um pouquinho. Qual era o princípio de funcionamento do Gustav Buch? É o seguinte, a radiação que eu quero, que seria o raio central, vem em linha reta e marca a imagem aqui. Beleza, eu faço o desenho exatamente onde eu quero. E a radiação espalhada, o que ela faz? Ela vem na diagonal, porque é espalhada. Então, quando ela vem na diagonal, ela bate nas lâminas. Por isso que as lâminas têm que ter uma certa altura aqui para poder justamente cortar. Então, o que vem mais ou menos em linha reta faz a imagem, mas o que vem na diagonal não faz. Só que tem uma coisa que a gente viu na imagem anterior. A radiação reta, que é boa, que eu quero, que bate na lâmina, exatamente aqui, gera o que a gente chama de artefato, gera aquelas linhas que a gente viu. Então, ele resolveu o problema, cortou bastante essa radiação espalhada aqui, porque ela não consegue atravessar o material, ele é absorvido, aqui geralmente é chumbo, mas você gera o artefato, gera essa imagem, você radiografa o paciente e radiografa a grade também, a imagem da grade sai. Bom, o Potter, o que que pensou? Começou a pensar, disse, como é que eu posso fazer para melhorar essa imagem? Então, o que que o Potter fez, né? Ele entendeu a ideia do book, gostou, disse, tá bom, o caminho é esse, só que ele viu que eliminava bastante radiação secundária, mas deixava a marca, você radiografava junto, tinha a foto da grade junto com o paciente. E aí, o que que ele pensou? Ele pensou o seguinte, será que se eu movimentar a grade eu consigo eliminar a sombra? Então, o que que ele pensou? Ele pensou o seguinte, eu tenho foco anódico, no início ele pensou até num fio, um fio fino, né, para gerar pouca sombra. Ele pensou, eu jogo a radiação, se o fio está parado, eu gero a sombra, que é o que aconteceu com a grade do book. Agora, se eu movimentar bem rapidamente, o que que acontece? Ele vai estar aqui e vai gerar uma pequena sombra aqui. Ele vai vir para cá, vai gerar uma pequena sombra. Então ele pensou, se eu mexer isso rapidamente, o que que acontece? Eu não consigo marcar muito forte a sombra que ele ficaria parado. Ele vai só dar uma borrada. Assim como, não sei se vocês já notaram, fotos às vezes são feitas de noite, né? De dia também dá, mas de noite eu acho que fica mais bonito. Que eles pegam uma avenida, pega às vezes um edifício alto, pega lá uma avenida
e batem a foto. Quer dizer, batem a foto não, deixam a câmera com o que a gente chama de diafragma, né, aberto durante lá 2, 3 minutos. E o que você vê? Você vê a mancha vermelha ou branca dos faróis dos carros, mas não vê os carros e vê até o asfalto embaixo. Então, o que acontece? Você tem 1, 2, 3 segundos de imagem do farol do carro naquele lugar, ou da sinaleira vermelha, mas tem 1 minuto do asfalto quando o carro não está em cima ali, não está naquela posição. Então você tem duas fotos, só que uma foto é do farol por 5 segundos da sinaleira e outra é 1 minuto sem nada, só com asfalto. Então essas duas fotos se somam e acabam, claro que no caso do farol do carro, da sinaleira um pouco mais forte, você marca essa informação e não marca, por exemplo, o desenho do carro, fica o asfalto. Então você tem uma espécie de sobreposição de duas imagens. Então o Potter pensou nisso, viu que funcionava e pensou mais ainda. E se em vez de eu ter um fiozinho fino, que daí a radiação não vai adiantar, porque a radiação vai passar, ele é muito fininho, eu tiver a lâmina mais alta, que aí sim a radiação vai bater ali, que o Gustav Book fez. Ah, então vai funcionar. De novo, ela vai se mexer, eu vou ter a mesma coisa, eu vou ter não uma sombra direta, porque estava parado a grade, mas se eu movimentar a grade, então eu vou ter um borramento muito pequeno, muito baixo, quer dizer, não vai afetar a qualidade da imagem com relação ao tanto de radiação secundária ou radiação espalhada que eu vou tirar. Então, eu perco 1% aqui da qualidade da imagem por causa desse borramento, dessa imagem, dessa sombra da grade, mas ganho lá 95% de eliminação de radiação espalhada. Então, por isso que em muitos casos se chama de Potter Book, né? O Book desenvolveu e Potter melhorou e botou para se mexer. Então, o Potter Book é a grade móvel, é a grade que se move. Então, ele fez esses estudos lá, 1915, 16, 17 foi lançado. Então, o Book já tinha lançado a grade, ele melhorou, ficou com o nome que às vezes é conhecido como Potter Book. Em 21, a GE, a General, já vendia as mesas, enfim, o equipamento radiográfico com a grade Potter Book. Então, essa nova grade da GE, ela conseguia mais ou menos eliminar em torno de 80% da radiação espalhada pelo paciente, pela própria mesa, assim por diante. Então, dava um grande salto ali de qualidade na radiografia, na imagem, tá? Então, foi muito importante esse desenvolvimento. Vejam lá, logo no início do século, estava recém começando a se usar. Como que ela é construída? Então, ela basicamente é construída com lâminas de chumbo da ordem de 0,05 milímetros, ou 50 micrômetros. Peso é considerável, porque é chumbo, são centenas dessas lâminas, depois tem mais uma carcaça, né, um envelope que fecha essa lâmina, enfim, essa placa, né? Então pode chegar até 1000 lâminas, então pesa um pouquinho, alguns quilos. As lâminas podem ser espaçadas até a ordem de 0,35 milímetros, aí depende enfim, do fabricante, de algumas questões aí de características que a gente vai falar. E a grade geralmente é menor do que 1 centímetro, 10 milímetros, às vezes até menos, às vezes ela tem 3, 4, 5 milímetros de altura. Então é uma grade bem fininha, uma placa, né? Na verdade é uma placa, você não vê a grade, é uma placa. Então, qual é a ideia? Então, você tem o material radiopaco, que é o chumbo, esse preto aqui, espaçado de material radiotransparente. Daí a radiação, né, quando vem aqui, ela bate e não vem, e a radiação reta passa. Então, você tem a espessura T do material radiopaco, você tem o espaço entre as lâminas, você tem a altura, certo? E aí, de acordo com essas dimensões, ou seja, se ela é mais estreita, mais alta, etc., você tem uma espécie de comportamento, como é que funciona o filtro, como é que você filtra essa radiação. Em alguns casos, até uma finalidade diferente. Então, mamografia, você usa um tipo de grade, raio-x convencional, fluoroscopia, enfim. O que mais se usa como característica, né, é a chamada razão de grade, a altura pela distância, ou seja, é o funil ali que você tem. Então, se vai ser mais baixo e mais largo, então aqui a gente já sabe que a radiação vai ter mais dificuldade de passar, ou
então como ela é mais baixinha, né, e mais espaçada, passa mais radiação aqui em ângulos maiores. Então, razão de grade mais alta são mais seletivas, então eu tenho mais altura, H, e menos distância, D. Então vai dar um número maior, significa que são mais seletivas. Geralmente se usa na faixa de 10 para 1, um raio-x convencional de mesa, o que dá em torno de 6 graus com raio central, passagem da radiação. Então, está aqui o raio central até 6 graus, eu aceito essa radiação. Se passar um pouquinho mais, ela não consegue atravessar ali, como se fosse um túnel, né, para passar. E, segundo cálculos, em torno de 92% da radiação espalhada passa, ou seja, só 8% está dentro dessa faixa de 0 a 6 graus. Se já for uma razão 16 para 1, ela diminui o ângulo de passagem para 3,6 graus e reduz em torno de 97% da radiação espalhada. Então, isso aqui é uma alta razão de grade, 16, e 10 é em torno de média razão de grade. 8, 10, 12 é o comum. Aqui, rapidamente, só para ter uma ideia do que a gente tem em termos de radiação e os graus, né? Então, o cálculo é feito pelo inverso aqui da razão, enfim, então dá 45 graus. Então, 45 graus ele não passa, né? Ou 46 não passa, 45 passa. E se você tiver alta razão, ele tem que entrar mais apertadinho aqui. Então, tá aqui o 5,7 graus, o 3,6. Então, se trabalha geralmente nessa faixa aqui de entre 8 e 12, é o mais comum. Bom, então tá aqui, grade de baixo índice. Então, a radiação aqui, qualquer ângulo aqui passa, né? E a de baixo índice, onde fica mais apertado. Outra coisa, se a grade é paralela, a gente já vai ver, então posso comprar uma grade dita paralela, ela tem uma distância de corte. Então, de acordo com a razão de grade e a altura, ou a distância com o ponto focal, né? Então, isso aqui é a CID. De acordo com essa distância, automaticamente você vai ter o ângulo aqui e, pela razão de grade, o ângulo que a gente viu, tem uma chamada distância de corte, uma distância de uso. Ou seja, se eu passar essa distância de corte, o próximo raio, ele é barrado e não chega aqui. Então, dá para ver o quê? Que você tem bastante radiação chegando, uma imagem bem nítida, e depois isso aqui vai rareando. Então, você tem que cuidar muito, se você for usar uma grade paralela, por exemplo, isso vale para as focadas também, que a gente já vai comentar, você tem um limite de uso de acordo com a altura, com a distância que você está do raio central. Por exemplo, book mural, ou estativa, né, que você faz a 1,80 m, paciente de pé, e o book de mesa, que você faz na mesa, o paciente é 1 metro. Então, isso aí muda essa questão aqui de qual é a área útil, né, do filme. Então, por exemplo, aqui, se eu tenho a razão 1 e eu estou a 1 metro de distância, eu poderia usar um filme de até 2 metros, né, para direita e para esquerda. Se eu tenho uma grade, por exemplo, 4, então ela tem 25 centímetros para a direita e para a esquerda, né, que a gente viu que ele calcula só metade do filme. Então eu posso fazer uma imagem de 50 centímetros, estando a 1 metro de altura, que vou ter radiação chegando em todo o filme. Beleza, se eu já estou em 10 para 1, significa que a partir do raio central, eu posso usar só 10 centímetros do filme de cada lado. Então, eu não posso fazer um filme 35 por 43, porque a imagem vai ficar boa só aqui e depois vai ficar, né, mais ralinha, vai ficar mais fraca. Se eu tenho uma alta grade aqui de 16 por 1, eu só posso usar basicamente 12 centímetros do filme, ou seja, só a região central, se for focada, tá? Lâminas paralelas ou então não focadas, certo? Então, vejam que eu tenho que ter esse cuidado na hora de usar, se for o caso, o exame com uma placa ou uma grade de lâminas paralelas. Então, como a gente viu que grade com uma razão mais alta, ou seja, mais altura e mais estreita a passagem, o que acontece? A radiação, naturalmente, a radiação é angulada. A gente sabe que ela sai do ponto focal e naturalmente é angulada. Então, esse ângulo aqui é um ângulo útil. Eu quero receber esse ângulo, ele vai estar pegando aqui
as extremidades, digamos assim, do paciente, eu preciso, isso é um ângulo útil, não é uma radiação espalhada. Então, se construiu o que a gente chama de grade focada. Então, por exemplo, para uso em mesa, a grade é focada para algo em torno de 80 a 1,20 m, né? Então, digamos, ela é centrada em 1 metro, mas você pode usar desde 80 até 1,20 m. Então, de novo, se você mudar essa distância do cabeçote até o filme, você tem que cuidar que se ficar muito próximo, muito longe, não vai funcionar. Quer dizer, a grade vai funcionar, mas a imagem vai ficar cortada, se você vai ver só a região central. O book mural, que já é na ordem de 1,40, 1,50 a distância, até 1,80, a grade então é focada para essa distância. Logo, não dá para trocar grade de book mural por grade de mesa. É proibido porque uma não vai funcionar no lugar da outra. Você tem que comprar a grade correta, né? Claro, o equipamento vai ser vendido com a grade correta, mas se você já vai fazer uma manutenção, trocar, você não pode substituir uma pela outra, porque elas são focadas, a menos que você faça no book mural a distância, por exemplo, máxima de 1,20 m, que daí ela é focada. E o que significa essa focagem, digamos, grade focada? Significa o seguinte, que no centro da imagem, no centro da grade, por isso a importância do raio central, o chassi, quando você coloca embaixo da mesa, ele tem que entrar exatamente no raio central, porque daí você está focando a grade. Então, no centro, a grade é paralela, e à medida que você vai indo para a borda, a grade vai entortando, digamos assim, as suas lâminas, tá? Então, a radiação aqui vem reta e a radiação que vem para lá também, ela passa sem problemas. Então, isso é uma grade focada. Assim como a grade paralela tem a questão do corte, a grade focada é a mesma coisa. Então, a grade focada, ela funciona, por exemplo, na mesa, a gente falou, geralmente da ordem de 80 a 1,20 m. Claro, o fabricante pode dizer, não, a minha é 75, a minha é 85, a minha vai até 125 ou 115, enfim, pode ter pequenas variações. Mas ela é focada, ou seja, ela garante que esse raio que vem aqui, ele é um raio útil, é um raio que vai passar e vai atingir o filme, ele não é espalhado, certo? Agora, claro, se ele espalhar aqui e tentar vir para cá, aí ela vai cortar. Se o raio central está aqui e espalhar, ele vai cortar. Mas esses raios não são. E lembrando também que ela vai gerar sombra, por isso que ela tem que se mexer para não gerar essa sombra. Então, a grade focada tem esse objetivo. O que eu tenho que cuidar, de novo, é a distância, tal, chamado fora de foco. Então, essa distância que eu tenho que obedecer, porque senão, o que pode acontecer? Justamente ela desfocar e, em vez de ter uma sombra pequena, que é exatamente do tamanho da lâmina, ela tem uma mais grossa aqui, porque a radiação vai, enfim, vai entrar atravessada aqui, ok? Então, tem que cuidar o foco, que no caso aqui é, por exemplo, trocar book mural por book de mesa. Não dá. Outra coisa importante, a grade a princípio é fixada pelo fabricante, não pode ser removida, tá? Não deve ser removida, a não ser o pessoal da manutenção, para justamente ver esses erros. Ela tem que estar centralizada com um feixe central, lá com cabeçote, tem que estar centralizado na gaveta, porque quando você mexe a gaveta, você muitas vezes mexe a grade junto, tá? Porque você mexe para a direita e para a esquerda, então a grade vai junto, às vezes para frente e para trás, dependendo de como que é construído. Sem a grade, você tem radiação espalhada, muita radiação espalhada. Então, você fazer uma técnica, como a gente diz, técnica na mesa, o que é? Você pega, coloca o cassete, o chassi em cima da mesa, coloca, por exemplo, a mão do paciente, então não tem distância, e dispara a radiação. Você tem algumas vantagens, mas tem desvantagem que não tem esse filtro da grade. Algumas técnicas obrigam que você coloque embaixo lá da mesa, lá na gaveta, o chassi para ter essa distância e ter a grade funcionar. Então, muda-se a técnica quando não tem grade. Outra coisa, em alguns casos, hoje em dia está sendo pouco utilizado, mas tinha cassete ou chassi que tinha uma grade inclusa. Bom, por exemplo, daí a grade não se movimenta. Sim, a grade não se movimenta porque o chassi tem só as lâminas lá coladas junto ao chassi, ao cassete, fazendo essa propriedade de grade.
Só que um dos problemas é que o chassi ou o cassete ele já é relativamente pesado para você levar para um centro cirúrgico, você levar, por exemplo, na UTI para fazer os exames. Normalmente você não leva nenhum nem dois, às vezes você tem que levar 10, 15 para fazer, né, de todos os pacientes que estão lá na UTI, por exemplo. E ainda se ela tiver a grade, que além de ser a mais cara, ela é mais pesada, então o pessoal não gosta de usar muito. Mas existe alguns chassi cassete com grade incluso. Aí tem que ver se a grade é paralela ou se a grade é focada. Então ele deve sempre ter cuidado para colocar o chassi, o cassete, tudo isso dentro da gaveta, tudo isso com a grade na posição correta, tá? E se não for na mesa, se for lá na maca, se for na UTI, lá na cama do paciente, lá no leito, então também vê se está tudo correto, se não tem nenhum problema. Então, por exemplo, se você está usando lá no paciente, você inverte a grade, posição da grade, por exemplo. O que acontece? Você bloqueia toda a radiação, você não tem imagem nenhuma. Então, o cara da manutenção, geralmente a grade está escrito, ó, esse lado para cima, esse lado é o lado do raio-x, etc., para evitar que você pegue uma grade focada e inverta. Se inverteu, praticamente não passa nada de radiação, é só aqui no meio, porque aqui no meio é como se fosse paralelo. Outra coisa que eu disse é na hora de botar também a grade em relação ao raio central e a gaveta, etc., você errar, não centralizar o raio central com a grade, com o próprio filme que está embaixo. Também você vai bloquear mais radiação do que o necessário, vai perder qualidade da imagem. Se você usar no leito, se você deixar torta também, né? Vai botar lá no colchão do paciente, ou enfim, alguma coisa que você não tem o raio central exatamente na linha alinhada, né, e 90 graus com a grade, com o chassi junto. Então isso pode acontecer. Outra coisa também, claro que aqui está exagerado, mas se você, por exemplo, amassar. Se essa grade, por exemplo, o cara na manutenção tirou a grade, botou do lado para mudar, porque o motor, né, o motor que sacode a grade, por exemplo, não está funcionando legal, o cara vai mexer, tira a grade e já um pouquinho ela cai no chão. O que acontece? Ela pode dar uma leve amassada na ponta, uma coisa bem pequenininha na ponta, dá uma amassada, tá? Ou um impacto no meio da grade. Então, no meio da grade, lá, tipo, imagina você dar uma martelada no meio da grade. Então, você vai fazer aquele abalroamento, você vai amassar todas aquelas lâminas podem, digamos assim, se fechar, não passa mais a radiação. Mais ou menos para quem já viu radiador de carro, que tem aquela colmeia de alumínio bem fininha, né? Que é justamente para trocar melhor o calor. Se você vai lá sem querer, quando está mexendo no carro, dá uma batidinha e pega aquelas aletas, aquelas coisas e entorta. Daí o ar já não passa, etc. Você quer desentortar, não consegue, fica aquela coisa horrorosa. Então aqui é a mesma coisa. Então isso aqui tudo é muito fininho, muito delicado. E embora esteja tudo dentro de uma capa, né, de alumínio ali, ou de resina, eventualmente, para proteger, mas qualquer batidinha, qualquer coisa pode estragar. E aí o que acontece? Você cria uma mancha na sua imagem. Por quê? Porque você vai amassar, vai fechar ali a passagem da radiação, e aí aqui você vai ter um branco aqui na sua imagem, ok? Vai achar até que pode ser um tumor, alguma coisa, e não é nada, tá? É só desnivelado. Então, sempre lembrar da proteção do paciente, a importância da proteção com o paciente. Então, você tem, desde o início lá, usar os acessórios necessários. Então, por exemplo, o próprio filtro lá em cima no cabeçote, colimação, cone, caixa de colimação, etc. E a grade antidifusora sempre que possível, sempre que a técnica recomendar, sempre que você puder usar, certo? Então, você tem que ter esse conhecimento de usar sempre que possível. Isso vai garantir melhoria na qualidade da imagem, tá? Muita melhoria na qualidade da imagem. Vocês viram ali que tira 80%, 90% da radiação espalhada, ou seja, do borramento. E automaticamente diminui a dose no paciente, porque colimação diminui e grade. Como você melhora a qualidade, às vezes você pode, então, diminuir um pouco a dose, certo? E também não vai ter radiação espalhada, não vai ter várias questões aí que você consegue melhorar porque você tem um exame de mais qualidade, que isso também é importante. Às vezes não é uma questão assim, eu estou produzindo a mesma quantidade de radiação, professor, por que eu estou diminuindo a dose no paciente, a dose na equipe? É porque você está fazendo o exame com qualidade,
que não vai precisar repetir. Se você não precisa repetir, isso é uma garantia de que não vai ter uma segunda dose. Então, o paciente não vai ter a segunda dose, a equipe, etc., público não vai receber essa segunda dose espalhada. Então, isso é importante entender. Também é dito que como a grade absorve a radiação espalhada, mas também a radiação boa bate ali nas lâminas, né? Quando passa, bate, a gente viu até pelo desenho das sombras e coisas que eu fiz ali. Acontece que exame sem grade, você coloca um pouquinho menos de radiação, porque essa radiação não vai ser absorvida pela grade. E quando você faz o exame com grade, você tem que colocar um pouquinho mais de radiação, porque a radiação boa, a radiação útil, a radiação que vai formar uma boa imagem, também é absorvida quando a grade se mexe. Então há uma pequena diferença. Contudo, ainda que você use um pouquinho mais de radiação com a grade, a qualidade da imagem, a possibilidade de um bom diagnóstico dado pelo médico e também a não necessidade de repetição, na maioria dos casos, porque a imagem está com qualidade, compensa esse aumento de dose, esse 5, 10% de aumento de dose que você vai ter por uso da grade em relação a não vou usar a grade porque eu vou proteger o paciente. Sim, vai proteger, mas muito possivelmente você vai ter uma perda de qualidade, talvez você tenha que fazer o exame de novo, ou o médico não vai conseguir fazer um diagnóstico com precisão. Então, por isso, é importante sempre usar a grade, sempre que possível, sempre que a técnica recomendar, né? Porque em alguns casos a técnica diz para tirar a grade. Um exemplo típico é mamografia. Quando você faz mamografia com ampliação, quando você faz uma imagem magnificada, você é obrigada a tirar a grade. Pelo menos por enquanto não existe uma grade para o exame de mamografia de ampliação. Você tem a grade para o uso convencional, uso normal da mamografia, imagem normal, mas quando você faz essa técnica especial da magnificação, quando você faz uma ampliação da imagem, você é obrigado a tirar a grade. Por quê? Porque não existe grade focada para esse tipo de exame, pelo menos por enquanto que eu saiba. Então, esse é um caso em que você tira a grade para poder fazer a imagem e, no mais, você usa, no caso da mamografia, sempre a grade. Então, depende, como eu disse, da técnica, mas no geral, a ideia é sempre filtro, colimação e grade antidifusão. Ok, pessoal? Obrigado aí pela atenção e a gente se vê até uma próxima aula. Tchau!